3, 2, 1, go! E aí galera, tudo bem? Quem faz eu tendo mais um vídeo pro nosso canal, um vídeo sobre horários, né, de horas, de tempo, essas coisas aí. Porque, como vocês devem ter percebido, começou o horário de verão no Brasil. E vamos entender um pouco sobre o horário, e no final a gente vai falar um pouco do horário de verão também. Então vamos ver. Marcar o tempo sempre foi uma coisa muito importante, né, para sobrevivência da espécie humana, porque não vou fazer discurso igual o da Dilma, vou começar a falar um monte de besteira. Marcar o tempo foi realmente importante, né? Porque saber o sol, eles conseguiam ver o sol nascendo e se pôr, e tinham mais ou menos uma noção de tempo. Oh, vai escurecer, cuidado que vai os predadores, não sei o que. Então o primeiro relógio do mundo foi um relógio de sol, que basicamente tem a sombra, ou ele coloca assim no chão, né? E a sombra que é projetada, o sol bate, né? Projeta a sombra, e aí forma tipo um ponteiro que vai marcando que horas são, né? Então esse é um relógio de sol. E a Terra, né? Ela gira em 24 horas, né, que na verdade são 23 horas e 56 minutos e 4 segundos, mas aproximando 24 horas de rotação. E a partir disso eles perceberam, né, que tinha essa rotação desse período, então o que eles fizeram? Em 1883 o planeta foi dividido em 24 fusos horários, e determinaram, né, que o meridiano, cada linha dessa é um meridiano, né, e tem 15 graus, então cada horário tem, cada faixa de horário, né, tem 15 graus. O meridiano zero também foi estipulado, que seria Greenwich, que é a linha do meridiano de Greenwich, né, e essa foto é do observatório lá de Greenwich em Londres, que essa linha aí no chão é exatamente a linha que passa o meridiano. Então você pode ir lá e ficar pulando de um hemisfério para o outro, do ocidental para o oriental. Você fica pulando assim, isso é mó legal, né? Aí estipularam isso também nessa convenção que teve em 1883. E então a Terra, que tinha a rotação de 24 horas, né? E ficou assim. Se 360 graus, que é uma volta completa, são 24 horas aproximadamente, né? 15 graus são 1 hora, porque 15 vezes 24 são 360, que é uma volta completa. Então se a gente dividir 360 por 24 fusos horários, cada fuso horário vai ter 15 graus. Vocês entenderam essa lógica? Então 15 graus de rotação da Terra seria 1 hora. Então por isso que eles dividiram em 24 fusos horários, cada fuso com 15 graus, para totalizar os 360 graus em 24 horas. E vamos lá. A linha internacional da mudança de data, né, também foi estipulada nessa convenção, que seria uma linha que passaria no Pacífico, né, e seria a linha onde basicamente a data mudaria. Então, se um navio está viajando e cruza a linha, ele ganha um dia. Se ele estiver indo de leste para oeste, ele ganha um dia. E se ele estiver indo de oeste para leste, ele vai perder um dia da vida das pessoas que estão no navio, né? Por exemplo, não, tecnicamente, né? Claro que não acontece isso, mas é como se a pessoa perdesse um dia. Ele chega assim, mas já tá no dia 29 e de repente pula para dia 31. Só de cruzar essa linha, porque a data trocou. E do outro lado você termina o dia inteiro e volta pro começo dele, é tipo isso. Cruzando essa linha aí da mudança de data. E para não atrapalhar, claro, ninguém, eles fizeram a linha de um jeito, pode ser ver que é toda torta aí, fizeram de propósito pra, tipo, imagina, seu vizinho tá um dia à frente de você, você abre a janela, você olha pro seu vizinho, ele tá no dia 30 e você ainda tá no dia 29.
Então, para isso não acontecer, eles fizeram, né, a linha assim, passando para separar, para não cortar no meio de cidade, tipo, é tudo pelo mar a linha, não passa por nenhuma ilha, assim. E os aviões também. Os pilotos dos aviões que vão para a Austrália, saindo aqui da América, eles podem falar no avião: oi, senhores passageiros, hoje e agora é ontem. Tipo isso, porque trocou a data, né? Bem interessante isso. Os fusos horários teóricos, que foram estipulados naquela convenção lá, então determinaram que o meridiano 0 seria Greenwich. E aí, o que está para a esquerda ali é menos, né? Subtrai-se 1 hora de Greenwich. Então, fuso horário menos 1, menos 2, menos 3, que é o aqui de Brasília, né? O fuso horário de Brasília é menos 3, aí menos 4, menos 5, até menos 12. E do outro lado, do 0, aí tem mais 1, mais 2, mais 3, que é somando a hora de Greenwich. Se em Greenwich, lá no meridiano em Londres, por exemplo, agora, por 11 horas da manhã, em São Paulo, em Brasília, né, vai subtrair menos 3, 11 menos 3, então lá em São Paulo são 8 horas, seriam, né, 8 horas. Mas não é bem assim que funciona, a gente já vai ver o porquê daqui a pouco. Então, agora, a gente vai ver daqui a pouco, é agora, tá? Então, o que acontece? Para facilitar as comunicações de países vizinhos, eles substituíram o fuso horário, aquele fuso horário teórico, por um fuso horário, uma zona de fuso horário legal, né? O que seria isso? Por exemplo, para a gente ter... Podem ver que cidades como Paris na França e Varsóvia na Polônia ali ficam em fuso horários totalmente diferentes. Ó, Paris fica no fuso horário no 0, né? E Varsóvia fica no mais 1. Só que como os dois países estão tanto quanto perto, e para facilitar a comunicação para toda a Europa, basicamente o que eles fizeram? Colocaram um fuso horário só. Então pegaram o fuso horário 1 para os países ali e falaram: não, vai ser em toda a Europa esse fuso horário. Mesmo que algumas cidades estejam em fuso horários diferentes, eles fizeram assim. Então, por exemplo, em alguns lugares, quando está marcando meio-dia, o sol ainda nem chegou lá. Não está nem a pino lá ainda. Não está nem, como posso dizer, no ponto mais alto do céu, assim, ainda. Então é porque usa o fuso horário diferente para facilitar isso. Por exemplo, olha a China. A China inteira, de uma ponta a outra, estão no mesmo fuso horário. Sendo que a China tem fuso horário mais 5, mais 6, mais 7, mais 8 e um pedacinho do mais 9. Olha isso, são 5 fuso horários de diferença? E tudo isso aí, eles unificaram para um fuso horário só. Então, imagina como deve ser o fuso horário lá. O sol, tipo, tá marcando meio-dia, o sol ainda nem nasceu, imagina? Em alguns lugares da China. Tipo, o país inteiro vai estar marcando meio-dia, sendo que em alguns lugares ainda vai ser 8 da manhã. É tipo isso que acontece, então. Mas fizeram isso. E o Brasil, né, separaram alguns fusos horários, né? São o fuso horário mais 2, que é lá em Fernando de Noronha, em algumas ilhas. O mais 3, que é o horário de Brasília, que do Nordeste, da região Sudeste, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. E o fuso horário mais 4 é ali a região Norte e Centro-Oeste, né? Tirando a parte de Brasília ali, Goiânia, do estado de Goiás, né? E porque Mato Grosso do Sul, ali você vê que está no fuso horário mais 4, mas o Brasília e ali Distrito Federal e Goiás ficam no fuso horário mais 3, né? E o Acre fica no fuso horário mais 5. Teve uma votação lá no Acre, eles quiseram voltar ao fuso horário, né, próprio deles. E um pedacinho do Amazonas também usa esse fuso horário mais 5. Mas no horário de verão, a região sul e sudeste ali, ó, fica diferente o horário do fuso horário ali do Nordeste, né? Então a gente fica de diferença pro Acre de 4 horas, acho que é isso. A gente fica 4 horas de diferença de fuso horário pro Acre.
por causa do horário de verão. Então por isso que na eleição demora pra gente ficar esperando apurar as urnas lá do Acre, quando tá apurando, que nem teve na última eleição. Que o Acre é o último a terminar a votar lá. E a gente fica esperando lá esse tempo. Bom, vamos ver agora o horário de verão. Bom, o horário de verão foi criado, né, para economizar energia. Por quê? A gente adianta 1 hora, então o sol vai se pôr mais tarde. Então vai ter mais tempo de luz natural. Então a gente não vai precisar ligar a luz da nossa casa, as luzes da rua tão cedo. E economiza mais energia. Claro que às vezes também o sol vai nascer mais tarde também, né? Mas a gente vai estar, como a maioria das pessoas não vai estar acordada, vai estar dormindo, então a luz fica apagada, né? E economiza muita energia porque vai acender mais tarde. E um decreto lá de 2008 estipulou que o horário de verão sempre vai começar na terceira semana, no terceiro sábado, né? Sempre vai ser na madrugada de sábado para domingo. Então vai ser domingo à meia-noite, da terceira semana de outubro, e vai terminar na terceira semana de fevereiro, de sábado para domingo, né? Do domingo à meia-noite. A não ser que seja carnaval. Aí passa para a quarta semana de fevereiro. Então, terceira semana de outubro, terceiro domingo de outubro começa e terceiro domingo de fevereiro termina. A não ser que for carnaval, que se for carnaval, aí muda para a quarta semana de fevereiro. E o horário de verão, a gente vai ver, ele só pode ser adotado, né, nos países de latitudes altas, porque na linha do Equador, ali, nas latitudes baixas, praticamente o dia e a noite tem a mesma duração o ano inteiro. Então, não vai mudar muita coisa o horário de verão. Por isso que no Brasil é só nas regiões sul e sudeste que usam o horário de verão. Lá no norte, no nordeste, eles não têm isso, porque não vai adiantar muita coisa. Ó, pode vir com esse mapa que eu vou mostrar agora. O horário de verão, esses são os países que adotaram o horário de verão, as regiões do mundo, né? Então podem ver que ali onde passa a linha do Equador no meio, não tem nenhum país ali no meio que adotou o horário de verão, porque não é útil, não vai mudar nada, né? Então só nos países de latitudes altas, né? E ali Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, Europa inteira praticamente. O Brasil ali, né? Regiões sul, sudeste. E Austrália ali no sul. Bom, então é isso. Obrigado por assistir. Inscreva-se no nosso canal, né? Visite as redes sociais do Science Fakuri. Visite o site do canal. Colabore com seu like, seu favorito, caso tenha gostado. E as redes sociais do canal estão passando aqui embaixo escrito, né? Eu vou ter que colocar isso na edição, só porque eu falei isso agora, mas tudo bem. E lembrando a todos que eu falei que o meu outro canal de games, o Fakuri Gamer, está aposentado, não vai mais ter vídeo, porque agora eu e o Pedro estamos trabalhando no futuro canal Cortando a Grama, vamos ver se vai funcionar. Mas provavelmente eu só vou fazer vídeo de jogos com ele naquele canal. Então acabei, não vai mais ter o Fakuri Gamer, ok? Então obrigado por assistirem e tchau!